Olá! Hoje nós vamos fazer uma live falando sobre as playlists das deusas, como é que foi trabalhar com essa questão das músicas, como é que foi falar sobre essas questões de deusas. Olá, Alissa! Olá, Luciana, tudo bom? Ótimo! Bom, boa tarde. Hoje nós vamos estar conversando e falando um pouco mais sobre a jornada das deusas. Oi, Alissa, tudo bom? Oi, tudo Tá com- bom? Já descobri, você está com um fone, certo? Então, acho melhor eu colocar, senão as pessoas não me ouvem. Já descobri que funciona assim aqui. Um minutinho. Então, como é que você está, Alissa? Eu tô bem, e você? Também, graças a Deus. Faz tempo que nós não nos vemos, né? É verdade, com a Gente, pandemia você faz fez. bastante tempo. Faz muito tempo. Essa coisa de ficar presa aqui, sem poder sair, vindo só para o consultório, tá muito difícil. Tenho que te admitir isso. Bom, a Alissa, ela participou, ela que fez toda a parte da playlist das deusas. E como nós estamos falando sobre a jornada das deusas, falando sobre a influência disso no nosso dia a dia. E foi muito legal nessa jornada, porque nós tivemos a Alissa, que tem 18, 19 anos agora, Alissa? Vou Já ou fazer 19 em 18? outubro, Então, ainda com 18 anos, ainda com 18. tivemos a Michelle lá com os seus 30 e poucos anos, tivemos a Larissa na sua fase dos 40 anos. Então, assim, nós conseguimos nessa jornada fazer com que mulheres de diversas idades e vivendo coisas totalmente diferentes pudessem participar e pudessem, de certa forma, é, contar um pouco e experienciar as deusas de formas totalmente diferentes. Então me conta um pouquinho, eu já te conheço, então na verdade não é contar para mim, mas conta um pouco pra gente quem é você, o que você faz, tá? E aí a gente vai conversando. Tá, Deixa eu pegar então minhas coisinhas aqui. meu nome é Alissa, eu faço faculdade de Relações Internacionais na FAP, eu tô agora no quarto semestre. Eu ainda não trabalho, então ainda não exploro muito esse lado profissional, então minha vida é bastante focada ainda nos estudos. E eu tenho muito interesse nessas coisas, né, do mundo, de sociedade contemporânea, relações internacionais, e o feminismo é muito importante para mim, o lado feminino é muito importante para mim. Então foi muito legal, foi muito bom participar desse projeto. Eu gostei muito de participar e fazer a playlist das deusas, porque eu, eu acho que tem muito a ver comigo. E eu acho que todas as mulheres gostariam muito se elas tivessem a oportunidade de conhecer também. É assim, apesar de você falar, eu só estou estudando, eu acho que quando nós estudamos é quase como trabalhar, né? Nós somos obrigadas a dedicar o nosso tempo, a usar os aspectos das nossas deusas. Óbvio que tem algumas deusas que você ainda vai demorar um tempo, nós esperamos para usar, como a Deméter. Não que ela seja mal, não seja bem-vinda, mas digamos que é melhor deixar um pouquinho mais para frente, a Com não ser para certeza. você. Mas me conta um pouquinho como é que foi, porque assim, de certa forma foi um convite dos dois lados. Você trouxe uma sugestão, porque você começou a participar, a ver o trabalho das deusas, e você começou, querendo ou não, a ter que tomar conhecimento desses aspectos, né? Que talvez se você só estudasse, você também não teria tomado tanto contato. Então me conta, como é que foi esse momento, primeiro, de conhecer essas deusas, de saber que nós somos muito mais ricas, tá, do que aparentemente não é só uma pessoa aqui dentro, tem um monte de coisa dentro de nós. Você já fez alguns cursos comigo também, já entendeu que a vida é um pouco mais complexa. Então, como é que foi olhar por esse olhar do feminino?
tá? E entender cada deusa no seu dia a dia. Eu acho que, como a minha mãe estava em home office, eu tive a oportunidade de ver muito de perto ela trabalhando nesse curso e me chamou muita atenção, né? Então, ela sempre estava fazendo, estava sempre em contato com isso. Eu gosto muito de gramática, então eu sempre estava dando uma olhada no texto, sempre dando uma revisada, uma dica, uma ajuda. E eu acabei me interessando muito pelo assunto, tanto que acabou surgindo a oportunidade de trazer o teste, né, das deusas para a plataforma online para facilitar para É a verdade, própria até jornada das tinha deusas, esquecido de comentar isso. Sem você, a gente não teria esse teste online. que foi muito bom, porque com o teste realmente eu li muito sobre cada uma das deusas, todas as respostas, e eu me interessei muito sobre isso, porque realmente é muito legal. E também na faculdade, na minha aula de antropologia, eu já tinha estudado bastante até sobre os arquétipos do Carl Jung, então eu já tinha uma Uhum. noção de que tudo isso existia, mas a gente nunca trabalhou nesse contexto das deusas, que sempre foi algo que me interessou desde criança, né? Deuses gregos, toda essa mitologia. Então acho que juntou duas coisas muito favoráveis e interessantes para mim e toda essa relação com o feminino. Então para mim foi uma grande descoberta, né? De saber que todas essas deusas moram dentro de mim, que fazem parte de quem eu sou e de poder ter esse conhecimento, essas ferramentas para poder usar no dia a dia, eu acho que foi muito, muito enriquecedor. Eu gostei muito. Bom, eu fico muito feliz. Eu tinha até me esquecido do teste. A gente está tão envolvida com outras coisas, mas assim, para vocês entenderem, a Alicia, ela é filha da Daniela, que trabalha comigo e que está me ajudando. Sem a Dani também, sem sua mãe, nós não teríamos esse curso no ar tão rápido. Porque ela foi sensacional. Isso é só o que eu posso dizer. Porque assim, foi um trabalho a 6 mãos, agora estou sabendo a 8 mãos para essa jornada realmente estar no ar tão rápido. E quando nós estávamos tentando alternativas para a gente, como é que a gente vai fazer os testes, como é que a gente vai colocar, como é que nós vamos fazer essa questão das próprias deusas, né? E você trouxe, falou, e por que não uma playlist? Eu falei, cara, uma playlist, nunca passou pela minha cabeça uma playlist de cada deusa. Então, me conta um pouquinho, como é que você montar essa playlist impactou na sua vida? Porque teve cantores ali que eu nem sabia que existiam, tá? É só para você saber. Agora eu sou fã, mas eu nem conhecia. Eu acho que a ideia primeiro veio pra mim porque eu penso que se a Deus é uma coisa tão interna, tão nossa, o que que é mais imersivo do que a música, né? E foi uma ideia que veio muito do nada e surgiu assim. E eu realmente tentei pensar no sentimento que a música trazia. Primeiro no sentimento e depois também trabalhar um pouco com a letra, um pouco do sentido, né? Pra, às vezes também a música até passa uma sensação, mas você vai ver a letra não tem nada a ver, né? E eu acho que eu Uhum. comecei com a Lili. A minha mãe, eu acho até que ela acha curioso, porque eu sempre falei pra ela que eu gosto muito da Lilith, porque eu acho que ela é uma deusa muito complexa, né? Porque todos nós todas temos sofrimentos. Então, para mim, eu acho que eu tenho muita paz com isso, sabe? De que eu tenho o meu momento de sofrer. Então, a primeira música, assim, que logo me veio, inclusive foi um dilema para mim, porque a primeira ideia que eu tive foi de fazer só músicas com artistas femininas, por ser uma jornada muito Feminina, né? feminina. Só que era muito desafiador. E eu também pensei que, como essa jornada traz o equilíbrio entre o masculino e o feminino, achei que haveria a expansão, né? E a primeira música que me veio foi do Harry Styles. E. Nossa, me fugiu o nome da música, eu tava com o nome da música. Pensei no nome da música, pensei na música e agora esqueci a música. Que maravilha, Fica né? tranquila, a gente procura aqui no Spotify e já resolve. Esse não é um Né? problema. Porque é aquela música que
você escuta e você sofre junto. Você pode estar até bem e você, na hora, você sente aquele amor, aquela coisa que não deu certo, aquele sofrimento. E na hora eu pensei na Lilith e foi daí que eu comecei. Eu pensei, nossa, essa música é muito Lilith. E se todas as deusas têm. Qual que é a música das deusas? E aí veio essa ideia, e aí eu fiquei pensando, e agora eu acho que eu enxergo as deusas em tudo, né? É Fallen, a Giovana, minha amiga que respondeu, me conhece, sabe? Inclusive foi ela que me apresentou essa música. Bom, bem-vinda a todas que entraram agora há pouco. Tá, mas é interessante, né? Porque quando nós estamos conectados com as nossas deusas, nós conseguimos, seja através de um filme, seja através de uma música, seja através de uma dança, de uma roupa, de uma viagem, nós começamos a identificar em nós e nas outras pessoas, nas outras mulheres principalmente, aquilo que toca, né? Uhum. Então, o que que acontece? Quando eu comecei a ouvir, eu falei, cara, que legal, né? E como feeling, é isso. Galinha. Então, assim, é muito legal porque eu acho que, primeiro, nós conseguimos entrar em algo que não precisa de tanto investimento, mas que pode ser estimulado a qualquer momento, em qualquer lugar, desde que você tenha a possibilidade de acessar, seja o seu Spotify, seja qualquer rádio. E isso foi muito legal. E até porque nós sabemos que a música, ela, ela produz em nós alguns estímulos, mesmo sensoriais, visuais, de sentimentos, que fazem toda a diferença, né? Então não adianta você estar querendo viver a sua Lilith ou estar tentando viver, por exemplo, mesmo a Lilith, você colocar ela com uma música que efetivamente estimule mais uma Afrodite do que ela, estimule-te mais uma guerreira, tá, Artemis, do que ela. Porque o recolhimento é aquele momento de você acolher a sua dor, acolhê-la, acolher o que isso está trazendo e como transformar isso. Entendeu? Então eu achei muito, muito legal. Eu gostei muito, ouvi. Tá, vira e mexe, eu coloco, é que eu tô com problemas de celulares desde quinta-feira, então tá meio difícil aqui acionar. Parece que decidiram de todos os jeitos possíveis tentar me tirar um pouquinho do ar, mas não tá sendo tão fácil. Então eu não consigo acessar pelo outro celular, tá? Alissa, olha bem, para criar as músicas, como você disse, você foi obrigada praticamente, né? Começou por uma ajuda para sua mãe, mas você teve que olhar para cada deusa e passar por toda a jornada, tá? Como é que foi para você? Você já conhecia as deusas gregas, mas como é que essa jornada impactou a sua vida como mulher, uma jovem mulher? Como é que isso impactou a você com você? Eu acho que é muito interessante, né? Porque desde que a minha mãe começou a falar nesse curso, ano passado, do presencial, que ela contava só um pouquinho, pingadinho, eu já ficava pensando, Deus, nossa, qual que é minha deusa? E até que veio a curiosidade de fazer o teste, e até fazendo o curso, né? Porque eu tô fazendo o curso. Eu sempre pensava de uma maneira bem simplista, até porque eu fiz o teste, eu pensava, não, minha deusa é a Atena. Então era muito simples e muito fechado. Eu sou a Atena. Eu, Alissa, sou a Atena. Tipo, era um pensamento muito redondo, né? Não tinha muito para onde ir. É, e quando eu fui fazendo a jornada, eu fui entendendo e eu fui vendo as músicas, eu consegui compreender que, na verdade, eu tenho dentro de mim todas as deusas que se apresentam em momentos diferentes, de formas diferentes, e que às vezes na minha mãe ou nas minhas amigas, a mesma deusa se apresenta em um momento diferente, de uma forma completamente diferente da minha, né? Não é porque Sim. eu sou nova e absolutamente não tenho vontade de ser mãe, que eu não posso, em algum momento, ter a minha Deméter naquele momento. E às vezes tem, às vezes teve um dia aí que eu falei, não, você
se você vai sair de calça? Pra minha amiga, igualzinho a minha mãe faz comigo. Eu até ri depois. Falei, nossa, pareço minha mãe, né? E é Uhum. aquela coisa, né? E foi um entendimento que eu fui juntando, de que, na verdade, você não é só uma coisa, você não é só de um jeito. Você é multifacetada. E, na verdade, é isso, né? A gente, que a mulher é multifacetada. E eu me trouxe bastante paz, né? Eu gostei muito na jornada, logo no começo, no próprio curso, que fala do script. E eu também fiquei muito interessada, porque quando eu era criança eu lia muito, né? Sempre gostei muito de ler. Uhum. E sempre gostei muito das personagens que eram destacadas porque eram inteligentes. Então faz sentido para mim que eu me inspire nisso, né? Tipo, eu quero me destacar porque de repente sou inteligente, porque as pessoas me acham inteligente. Então, realmente, a Atena é a minha deusa de frente, mas tem as outras, elas estão lá. E às vezes eu me sinto, ah, não, eu tô triste, a Lily tá comigo. E eu me sinto reconfortada nisso. Uhum. E eu acho que muda muito como eu me vejo e como eu vejo as outras mulheres. Fica muito mais fácil de compreender as outras mulheres que estão perto de mim. Então, eu acho uma experiência incrível. Então, o que é legal, Alicia, e que é muito interessante, essa semana que passou, eu estava conversando, eu fiz um curso só com mulheres, e uma das pessoas que trabalhava lá, que trabalha em RH, ela faz também um trabalho de personal estilista e nós estávamos conversando e eu falei, eu já fiz. E ela perguntou para mim, quais são os seus 3 estilos mais predominantes? E eu parei e falei, bom, eu consigo te dizer em deuses, porque agora eu já consigo fazer um paralelo. E eu falei para ela, eu falei, olha, durante muitos anos, a minha deusa de frente, a minha primeira, a mais forte, sempre foi a Atena. Tá? Mas hoje eu me dou conta que nessa fase da minha vida eu vivo muito a Perséfone. Eu gosto muito da Afrodite, mas não sei usá-la ainda do jeito que eu poderia, tá? E uma outra que eu sinto muito forte ainda é a Artemis. Às vezes eu não sei se é Artemis ou Atena, porque o meu raciocínio é muito rápido, então isso é muito da Atena, né? Mas se você me deixar brava, a sua mãe me viu brava uma vez com uma pessoa que entrou aqui e achou que podia ser indelicado com ela e comigo. E ela olhou para mim e falou assim, gente, o que é isso? Eu falei, calma, ela só aparece quando é provocada. Então, o que significa isso? Que nós sempre temos, dependendo da fase, isso que você falou é corretíssimo. Nós sempre vamos ter uma deusa mais forte. Seja Atena, seja Artemis, seja Deméter, a Hera, tá? E nós podemos olhar para isso e entender que uma não exclui a outra. O problema é que quando nós não conhecemos, nós acabamos fazendo o quê? Nós acabamos achando que nós temos que ser de um determinado jeito. Então não tem nada de errado em de repente eu estar me vestir, óbvio, né? A Persephone é um estilo mais romântico. Quem me conhece sabe que eu adoro pérolas, eu adoro flu-flu. Tá, não muito, mas alguns. Um sapatinho com lacinho, um brinquinho de pérola, um anel mais delicado, com florzinha. Mas isso não impede que, de repente, eu possa colocar uma encharpe vermelha e trazer minha Afrodite também à tona. Já estou começando a melhorar como personal. Então, quando nós conhecemos elas mais jovens, e o fato de você ter feito me deixou muito feliz, porque eu falei, a gente vai ter não só, nós vamos ter não só a opinião de uma mulher jovem, mas nós damos a possibilidade de que você leve para o seu mundo essa consciência, seja para as amigas, seja para as pessoas com quem você vai conviver, de que existem esses aspectos, esses arquétipos, e você pode viver em harmonia com eles, sem entrar em conflito, sem levar, por exemplo, quando você diz, eu me senti, eu estava meio triste, meio assim, eu já peguei minha lida e falei, tudo bem, tá tudo bem, sem transferir para o namorado, sem entrar em conflito de que minha vida é um horror, porque eu estou triste, porque isso faz parte.
Quando você quiser brigar também, óbvio, né? Sempre com segurança, mas sabendo que nós também temos esse lado guerreiro, tá? Então, eu acho que isso daí, de certa forma, nos ajuda a olhar para a vida com mais esperanças e mais possibilidades. Me conta uma coisa, Alissa, qual foi a deusa que foi mais difícil para você criar a playlist? Atena. Justa a sua deusa? Por quê? Sim, Mas sim, por quê? é porque, embora eu me identifique muito com ela, eu senti que é muito difícil a gente achar músicas que traduzam o que eu sentia com a Atena, né? Tipo, eu vou assim, eu queria não uma música que valorizasse a inteligência. Pô, difícil, né? Vamos falar de uma mulher bonita que seduz. Fácil, acho um monte, né? Uma mulher Uhum. empoderada, bonita, empoderada porque é bonita é fácil. Agora, uma mulher empoderada porque é inteligente na música é mais desafiador. Então, foi difícil, assim, trazer a Atena nesse sentido. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso, Alissa? Tá? Do com isso que você falou é muito profundo, né? Porque de certa forma as musas elas são inspiradoras por serem bonitas e sedutoras, né? Esse aspecto da mulher ser inteligente não só não foi estimulado, como ainda não é, né? Se a gente pensar em questão de música, né? Não, não é. A mulher é a garota de Ipanema, né? Ela é linda. Ela não é inteligente. E é interessante que a semana passada nós fizemos uma live falando sobre a história do feminino, né? E, na verdade, sim, nós temos. A mulher tem os mesmos direitos que os homens no Brasil há menos de 50 anos. Só há 14 anos, com a Lei Maria da Penha, é que a mulher teve o direito de poder reclamar por sofrer agressões. E nós ainda não conseguimos, tá, ser estimuladas musicalmente por sermos inteligentes, né? Isso me leva a, assim, quando a gente fala da Atena, nós sempre falamos da mulher poderosa, mas que ela está muitas vezes associada a um homem. E é muito forte isso, porque a mulher ela acaba não podendo, quando ela expressa muito a sua própria inteligência, o que ela ouve, ainda não sei se a tua geração ouve, na minha se ouvia muito que nós assustávamos os homens e que mulheres inteligentes não casavam. Não é porque elas decidiam não casar ou porque elas achavam que não valia a pena, que a conta não casava, é porque elas assustavam os homens. Então, eu não sei como é que está isso hoje, né? Mas eu, para não achar uma música, para ter sido a deusa mais difícil de montar uma playlist, eu fico imaginando o quanto nós não cobramos as nossas garotinhas de serem inteligentes, mas o quanto nós não estimulamos essa inteligência, né? Porque é Com muito certeza. sério. Os brinquedos mesmo das meninas, eles são muito voltados, né, para maternidade, a boneca, os brinquedos de casa, você vai ter a geladeirinha, tem até brinquedo assim de lavar louça, a criança tem a lava-louça, Sim, mas não tem nada assim para estimular tanto o raciocínio lógico, né? O menino mesmo ele tem mais acesso a brinquedos que estimulam o raciocínio. Por isso que eu acho que eu sou muito grata aos meus pais, principalmente a minha mãe, por terem me estimulado muito a ler, né? Então eu tinha muitos livros, gostei sempre de ler, e aí eu podia ter acesso a personagens que também gostavam de ler e que eram valorizados por isso, né? Uma vez que Harry Potter sempre foi a minha história favorita e quem realmente a minha salvava o dia também. era a Era Hermione, né? Hermione. Afinal, sem ela, do que seriam eles? E todo mundo sempre faz graça, né, daquela fala que ela tem, que era melhor eles irem dormir antes que eles fossem mortos, ou pior, expulsos. Mas quanto mais eu cresço, mais eu penso que é minha cara falar um negócio desse.
Você sabe que quando eu tinha a sua idade, ou até mais nova, eu realmente não me recordo quando eu aprendi a ler, tá? Não lembro. Mas acho que logo no primeiro ano eu comecei a ler, eu deveria ter 6, 7 anos. E eu passei grande parte da minha vida com um livro embaixo do braço. Na verdade, nunca um livro só, sempre alguns livros. Eu tinha essa habilidade de poder ler 3 ou 4 livros juntos, tá? E nunca confundir histórias. Para mim, fazer leitura sempre foi muito fácil. Eu adoro ler e assistir filme, né? Tanto que, às vezes, as pessoas falam, eu falo, não. Mas esse filme, aí eu começo a dar a minha interpretação e as pessoas ficam chocadas. Acho que ficaram chocadas quando eu fiz a interpretação da 50 Tons de Cinza. Mas eu sempre fui chamada de estranha por isso. Por quê? Porque menina precisa brincar. Aí eu tenho isso que você falou, é muito real. Eu tenho uma sobrinha de 11 anos e efetivamente, se você não comprar quebra-cabeça, se você não comprar jogos que estimulem, na primeira infância você não tem isso. Você tem a bonequinha, todas as bonecas de todos os preços e, sabe, qualidades, mas sempre estimulando quem? Estimulando a Deméter, tá? Sempre estimulando a Afrodite, tanto que a coleção da Barbie de roupa é uma coisa fora do comum, tá? Já fui com ela em lojas de roupinhas de Barbie, pra você ter uma ideia, ou seja, o estímulo ao consumismo, à beleza, Barbie de cabelo assim, cabelo assim, cabelo assim, uma coisa fora do comum, fora a Herbalife, né? Que é caríssima e que, na verdade, o que te estimula é o quê? A ser mãe. Uhum. E aí, com tudo isso, nós queremos mulheres corajosas, nós queremos, os homens querem uma mulher independente, que ganhe dinheiro, corajosa e inteligente. Eu acho que esqueceram de colocar isso no nosso currículo lá atrás, porque não é tão estimulado, né? E muitas vezes eu percebo que quando nós falamos disso, o quanto mudar, o quanto fazer com que algumas deusas elas voltem a ocupar o seu lugar no mundo ainda é difícil, né? É muito mais difícil do que trabalhar a própria Lilith, né? Porque a Lilith nós também estamos habituados a ela, né? Todo mundo, né? Não tem como fugir, mas do resto que você não é estimulado. E as garotas, assim, de mais alta renda, classe média, ainda tem, né? Estuda numa escola particular, aprende a ler e escrever bem. De certa forma, é um pouco mais fácil, mas eu imagino que para meninas de baixa renda, que realmente o único brinquedo é uma boneca e tem uma defasagem muito grande no ensino, fica muito complicado de depois você querer exigir daquela mulher que ela seja independente, corajosa e forte, né? E ela é obrigada, porque a vida é ainda mais dura com ela. É muito paradoxal, né? É muito paradoxal. A Luciana está dizendo, nem todos. Sim. Mas, sabe, eu não tinha pensado, quando nós falamos sobre. É interessante isso, né? A minha geração é uma geração, eu estou com 51 anos agora, então nós temos aí 32 anos entre nós, tá? Então, na mesma geração da sua mãe, mesmo, né, na nossa geração, era uma expectativa, tá? Que você pudesse estudar, mas isso não era tão cobrado. Tá, e eu fico imaginando, óbvio, né? Ler, escrever, poder viajar, falar um outro idioma, nós achamos que é básico para todas as pessoas e nós sabemos que não é. A minha experiência como headhunter me mostrou muito isso. Quando você exigia um segundo idioma, praticamente se eu tinha 1000 currículos, 40% daquilo era tirado porque as pessoas não tinham. E eu tinha pessoas que me diziam, não, mas hoje está diferente. Eu não sei se está realmente diferente. Porque se nós não somos estimulados a pensar, não é tão difícil entender porque a Lilith, porque a Afrodite, porque a Deméter, elas são
elas são tão estimuladas, né, no nosso cotidiano. E mesmo a Perséfone, a Artemis, a Atena, a própria Hera, elas não são as deusas mais populares entre as mulheres, né? Alissa, e tudo bem, você é jovem, mas isso mudou alguma coisa em relação à sua relação com os homens por estar lidando com mais aprofundamento com as suas deusas, com mais intimidade com elas? Bom, eu acho que agora tá um momento um pouco complicado, né? Até por causa da quarentena, não tô vendo muita gente, né? Eu também não tenho visto. Mas ai, eu acho que essa relação ainda tá um pouco complicada, né? Eu ainda tô muito num momento de é, muito de descoberta íntima, né? Então ainda tô muito me descobrindo para conseguir me equilibrar com o outro, né? E tenho lutado bastante para conseguir compreender um pouco melhor o masculino, porque tenho dificuldade. Olha, eu tenho que admitir, eu tenho bastante dificuldade de compreender muitos comportamentos, assim, ditos masculinos e comportamentos que eu acho que não são intrinsecamente masculinos, mas que a gente construiu dessa forma. Mas eu acho Como assim? que eu acho que, por exemplo, eu converso muito com meu pai sobre isso, né? É o homem que eu mais Uhum. converso. E E o que é existe uma assim, bênção, né? Porque sim, a gente poder ter um pai que a semanalmente. gente conversa é muito importante. Ah, com certeza. Eu sempre penso quantas crianças não têm um pai que, né, o pai não tá presente e eu não sei viver sem o meu, né? Meu pai é muito presente, mas semanalmente a gente debate coisas que eu falo que são masculinidade tóxica e tento provar pra ele que isso não é coisa de homem, né? Tipo, ai, tem o básico, né? Ai, azul e rosa, mas assim, que eu falo, essa construção social mesmo de que o homem precisa ser forte, ou que o homem precisa ser fechado, que o homem não precisa conversar. Porque, por exemplo, na minha roda de amigas, a gente conversa muito abertamente sobre sentimentos, né? Sobre experiências, e a gente não tem problema nenhum em se abrir em relação a isso. E eu percebo que os homens não fazem isso. E eu não acho que isso seja intrínseco a eles, que homens não conseguem fazer isso. Eu acho que eles são ensinados que eles não podem. E o meu pai tem muita dificuldade de entender dessa forma, porque ele foi ensinado assim e ele acha que às vezes tem que ser assim. Ah, não, mas eu fui ensinado que não pode chorar, ou que não pode fazer isso, e para ele é muito difícil de entender que pode ser de outra forma e que certos comportamentos não precisam ser femininos, né? Eu acho que tem coisas que não são femininas e masculinas, que são só comportamentos humanos, emoções. E pro meu pai é muito, ele tem muito na cabeça dele, ah, não, isso aqui é feminino, isso é masculino, isso não é pra mim, isso é pra você. E eu não vejo dessa forma, então eu acho que é, é bastante complicado isso ainda na minha cabeça, mas eu tô tentando lidar, né, de certa forma para compreender melhor, né? Porque a gente tem que respeitar as diferenças das pessoas, mesmo quando a gente não concorda exatamente com a pessoa. É interessante isso, né, Alicia? Porque você sabe que a Alice é uma das pessoas que às vezes eu troco figurinhas, apesar dessa diferença de idade entre a gente, em relação a séries que eu adoro assistir. E eu assisti uma agora que fala muito sobre isso, tá? É uma série coreana chamada Another Miss O-H, né? E ele fala sobre a relação de três irmãos, tá? Que vivem na mesma casa e que uma tem 44 anos, teve um amor na adolescência e depois disso ela vive esse amor até agora. Um rapaz que é o mais jovem, que deve ter os seus 30 anos, e que não consegue se relacionar, arranjar uma namorada, e um rapaz entre seus 35, 38 anos, e que foi abandonado no dia do casamento, tá?
E as mulheres e os homens que vão entrando, né? E ele acaba se envolvendo e chama exatamente ó, outra senhorita ó, porque ele acaba, a pessoa que abandonou ele tinha um nome e ele confunde com uma outra pessoa, isso dá todo um rolo. Mas é muito interessante porque em um momento da série existem duas frases que me tocaram muito. A primeira foi quando o rapaz diz para ela: eu nunca me senti confortável para expressar os meus sentimentos para ninguém. E quando você chegou à minha vida, você me obrigou a ter que primeiro ver os meus sentimentos, olhar para os meus sentimentos. E você não estava nem aí se eu sabia demonstrar eles ou não. Você chegava com todo o seu amor, jogava em cima de mim e eu tinha que fazer alguma coisa. E você, de certa forma, me obrigou a ter que olhar para esse amor. E aí eu entendi que se eu não me abrisse para você, eu me arrependeria no momento da minha morte, de não ter vivenciado isso. Então, eu acho, Alissa, que existem sim o que nós criamos, os preconceitos, os modelos, as crenças sobre masculino e feminino. Mas eu acho que entra também um outro ponto, que é quando você tem, por exemplo, com 19 anos, você está tendo acesso a um trabalho de autoconhecimento, de percepção de si, que vai te gerar uma cura muito grande. Por quê? Porque a cura se dá primeiro pelo conhecimento e depois pelo acolhimento. Então, primeiro nós entendemos, acolhemos e curamos. Ao fazer isso em você, automaticamente, você começa a ser uma curadora do masculino. Porque você também começa a acolher que o masculino também tem as dores dele. E o que eu acho é que muitas vezes nós queremos um masculino que não existe. Por quê? Porque nós também não conseguimos lidar com o nosso feminino. Quando eu acolho a minha, por exemplo, a minha sexualidade, é muito simples eu lidar com ela. Quando eu aceito o meu corpo, é muito simples eu lidar com o meu corpo. E óbvio que quando, por exemplo, estou falando de corpo porque é a coisa mais fácil de nós percebermos, né? Mas se eu acolho o meu corpo, eu visto uma roupa, eu me sinto confortável, e eu me sinto confortável dentro desse corpo que eu escolhi, a minha própria sexualidade flui de uma forma muito mais simples, né? Quando eu não acolho, eu já começo a criar um monte de barreiras que me impedem não só de viver a sexualidade, mas de expressar e de permitir que essa relação com o outro seja natural. Então, eu acho que essas dúvidas, eu fico muito feliz em ouvir você falando, eu não aceito, porque não é assim, porque eles também sofrem, porque eu acho que é exatamente isso, mas quanto mais curadas as mulheres estão, quanto mais conscientes de si, mais fácil é esse processo de cura, tá? Mais simples é nós lidarmos com o masculino sem nos decepcionarmos ou esperarmos que ele seja algo que ele não é. Eu lembro de alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, de um cliente que eu atendi a primeira vez, era quase dia 28, 29 de dezembro, atendi porque uma amiga me ligou e pediu se eu podia fazer um atendimento fora de época, porque eu estava em férias, mas ainda estava em São Paulo. E eu lembro que quando eu abri a porta, eu abri a porta e o cliente literalmente, na primeira sessão, se jogou em cima de mim aos prantos. E eu sou pequena, ele tinha 1,90 m, e eu falei, meu Deus, eu levei ele sentou, e ele pôde expressar a emoção dele, e ele olhou para mim e disse assim, que ele tinha estado muito ansioso pela sessão, porque ele tinha medo se eu ia dar conta ou não da dor que ele estava sentindo, e que quando eu abri a porta, e ele despencou, e eu só coloquei lá e falei, tudo bem, e deixei, e acolhi, isso ajudou ele a entender que estava tudo bem. Foi um processo lindo com esse cliente, na minha opinião, mas uma das coisas que eu percebi era o quanto era difícil, tá? Para a mulher que estava com ele, entender que ele também tinha medos, dúvidas e que ele também tinha insegurança.
E o quanto aquilo destruiu literalmente o relacionamento dele. Então, se você não puder acolher a sua Lilith, se você não puder acolher a sua Afrodite, a sua Atena, como é que você vai acolher o outro? Como é que você vai poder fazer o outro se permitir ser curado? Se você tiver um tempinho, essa e tem uma outra série sobre música que tem uma cena que o rapaz diz para a ex-namorada diz para ele: "Você mudou muito e eu não sei se eu gosto dessa mudança." E ele fala para ela: "A minha mudança ocorreu por conta da fulana. Ela me salvou, porque agora eu consigo sentir. Agora eu estou realmente criativo." E eu achei essas cenas assim super lindas, porque falar disso, eu acho que ainda você vê, Alissa, nós estamos em 2020 e nós não temos quase música para estimular a Atena, sabe? Nós não temos quase música que estimule a Artemis, a não ser de uma forma destrutiva. Então, é um processo de mudança. Só o fato de nós termos um espaço para falar disso, só o fato de nós podermos, por exemplo, mês que vem nós vamos estar com pelo menos 2 partes do mês aí conversando sobre o homem, falando sobre o homem, é muito, muito importante. Tá? Uma coisa que antes falar sobre o homem parece que tinha até era muito mais complexo. Não, é simples, é como falar da mulher. Agora também vai depender como nós olhamos, né? Alissa, me conta uma coisa. Antes de te fazer essa pergunta, eu quero lembrar 2 coisas para quem está nos assistindo. Primeiro, semana que vem, não, quarta-feira, nós estamos com um webinário falando sobre mulheres e antepassadas e a influência delas na nossa vida. Então, quem quiser participar, se inscreva. E segundo, aproveitando a tua deixa, quando você falou da sua mãe, eu queria deixar um super, hiper, mega beijo para minha mãe, porque hoje ela faz 76 anos e ela tem uma Atena fortíssima. Ela tem uma Atena e uma Hera fortíssima. Não tem problema nenhum em mandar em você e delegar coisas. Então, isso daí me deixa muito feliz, porque eu tive um modelo dentro de casa. Tá? Alisa, o que você acha importante compartilhar ainda conosco sobre essa sua experiência na Jornada das Deusas? A Kika acabou de dizer, que linda, parabéns. Nem me fala, Kika, celebramos ontem, porque 76 anos não é todo dia. Tá, o que você acha que seria legal você nos contar sobre essa experiência que eu não te perguntei, ou que você acha que seja importante, de repente eu nem me dei conta, tá? O que você gostaria de compartilhar conosco sobre essa jornada que nós não falamos até agora? Não sei, que a gente ainda não falou. Bom, eu acho que a gente cobriu, né, o principal, mas eu acho que é importante, assim, dizer que uma jornada, assim, é essencial para todas as mulheres, né? E eu acho que talvez algo parecido seria também muito essencial para os homens, porque a gente precisa muito, como ser humano, se conhecer e ter essa noção. Tem a participação do carro dos ovos aqui, né? É muito importante Importantíssimo, isso também. importantíssima, mas é essencial esse autoconhecimento que a gente possa ter, porque se você realmente é essa coisa, né? Se você não se conhece, se você não lida bem com os seus sentimentos, com as suas facetas, com como você lida e como você reage, se você não entende o que você sente, como é que você vai poder melhorar a sua vida? Se você entende o que você sente, se você entende as suas reações, de onde elas vêm, fica muito mais fácil de você conseguir reverter a sua vida, de você conseguir conquistar um objetivo e de você conseguir conviver melhor com as outras pessoas. Então, se você sente um sofrimento em alguma coisa que às vezes não faz sentido, às vezes ele está em alguma deusa que não está curada, que você não está trabalhando bem, que você não está compreendendo. E uma vez que você faz isso, que você entende, fica mais fácil, né? E se a sua vida fica mais fácil, a gente não vive num mundo fácil. Se você puder facilitar, se você pudesse entender, tudo que você puder fazer para tornar a sua vida melhor, eu acho que é mais do que válido, é muito necessário.
Então eu acho que essa jornada ela é muito boa e mais que isso ela é muito bonita, porque é uma jornada sua com você mesma. E tem muitas coisas legais, né? Além da playlist de músicas, tem os filmes que são muito legais, tem as séries, aqui em Foi casa a gente difícil também, assistia, tá? eu Foi difícil. imagino. A minha dificuldade você teve com a Atena, eu tive com a Estia. Eu não conseguia encontrar filme para Estia, sabe? Foi dificílimo. Um dia eu sentei com a sua mãe e falei, gente, como é que eu não consigo? Aí nós lembramos da babá Madre McFly, Teresa, McPhee. Eu falei, gente, não, porque eu queria adorava. filmes mais próximos. Tá? E Uhum. mesmo da Madre Teresa não foi tão simples, porque só tem um filme dela, de 1983. Nossa, Tá? A, ai, como que ela chama? Da Bahia? Esquece. Tá? Nós não encontramos praticamente nenhum dos filmes. Nós encontramos, nós até encontramos, sim, Artemis foi mais fácil, Atena, algumas, mas para mim a dificuldade era esta, porque ela não tem, apesar de muitas mulheres no Brasil, na América Latina ainda trabalharem na questão de cuidar da casa, e essa quarentena fez todo mundo ter que assumir a este em casa, em não maior ou vende, menor né? grau, não vende. Não, então foi assim muito difícil para mim, tá? Agora, Imagino. sabe o que eu fico pensando, Alissa? Não sei se você concorda comigo. O sonho de toda mulher, eu imagino, ou pelo menos da maioria das mulheres que eu conheço, é ter um bom relacionamento, seja com um homem, seja com uma mulher, seja com quem for. E como é que a gente pode ter um bom relacionamento com alguém se nós nem nos conhecemos? Possível. A Carla está dizendo, parece que lançou um filme semana passada da Irmã Dulce. Carla, eu vou dar uma olhada. É possível, porque como ela foi canonizada agora, deve surgir mais alguma coisa. Mas quando nós estávamos procurando, tinha um filme somente, não foi tão simples. Mas o que eu queria trazer é o quanto não é estimulado, né? Mas o que é mais importante é que nós possamos entender isso que você disse, Alice, eu acho fantástico, mas eu até ampliaria. Você disse uma coisa que eu acredito profundamente. Nós não vivemos uma vida fácil, independente de onde nós estamos, em que país, em que classe social ou econômica. Tá? Viver no planeta Terra é um desafio contínuo. Tá? É difícil. Isso sem contar a parte espiritual que ninguém fala, que também atrapalha todo, dá uma zoneada. E se nós não nos conhecermos, como é que nós podemos ter uma boa relação e como é que nós podemos viver o amor se nós não sabemos nem quem somos? A Ana está dizendo, vocês foram ótimas. Beijos, beijos, Ana. Nós também Beijo. temos que tomar cuidado antes que o Instagram nos expulse daqui. Mas assim, primeiro quero te agradecer, tá? Por ter trazido essa questão de nós atualizarmos o teste, transformarmos ele em algo online, foi super importante. Um dos objetivos é colocar esse teste como aberto para as pessoas poderem fazer. Nós ainda temos a nossa versão, a nossa segunda versão, que eu ainda quero discutir com você para nós fazermos, para nós termos um gráfico de todas as deusas, ó, bem Atena falando. Depois você ter trazido esse conceito da playlist, que eu acho que foi fantástico, foi incrível, porque realmente dá para, em alguns momentos, você estimular a sua deusa de uma forma tão simples, tá? E por ter participado, por estar participando e por estar levando isso para o pessoal da sua idade, que eu acho super importante. Tá, queria te agradecer do fundo do meu coração por isso, porque cada mulher curada significa muitas mulheres curadas ao redor dela. Então, muito obrigada, Alissa. E eu queria agradecer o convite, tanto de estar aqui, tanto da oportunidade de fazer o teste, de fazer a playlist, de fazer a jornada e de conhecer e de poder me curar. Foi incrível, foi muito satisfatório e está me ajudando muito mesmo. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Bom,
Gente, nós vamos terminar antes que nós sejamos expulsas daqui. Importante. Tá, agradeço a participação de todos. Na quarta-feira nós vamos ter o webinário no horário da live. E a partir da semana que vem nós vamos ter 2 semanas seguidas falando só de jogos psicológicos, de como sair do papel da vítima, perseguidor e salvador. E depois começamos o mês dos homens. E aí vamos lá, vamos ver o que a gente pode aprender um pouco mais sobre esse ser que faz parte tão profundamente da nossa vida, né? Além de nós mesmos. Mas, bom, Alicia, até a próxima. E se tiver alguma dica de série para mim, pode passar, que eu ainda estou Pode. assistindo. Gente, tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.